Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Evangelho no Lar. Hoje, terça-feira, hoje é dia 18 de março de 2025, não sei quando que você vai estar ouvindo essa live, mas lembre-se, se você gostar, ao final de curtir, comentar e compartilhar. A gente já fez diversas tentativas aqui de entrar para conseguir ver se tá com som. Agora tá com som, tá funcionando. Bom dia, Adê, seja muito bem-vinda. A gente vai fazer uma leitura enquanto espera o pessoal entrar. Vou mandar para Michelle, peraí. Vamos ver se ela entra de novo. Eu vou fazer uns testes depois, porque eu uso um microfonezinho que fica ligado. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com Fonte Viva. Item 113, finalmente agora vai dar certo, a vida é assim mesmo, né? Tem nossos desafios. Nós vamos falar sobre busquemos o melhor. Começa com uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Bom dia, Michelle, seja muito bem-vinda também. Quem chegou depois também, seja muito bem-vindo. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. Marina Pena, bom dia, Marina, seja muito bem-vinda. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Quer dizer, né? A gente gosta de buscar defeito e crítica, mas a gente esquece de quê? De habituar a visão em buscar as qualidades e os aspectos positivos, percebe? Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. E aí o que acontece? A gente acaba criando um comportamento, né? A gente acaba vestindo, né? Colocando lentes de percepção e de interpretação que acabam focalizando nos aspectos ruins. E aí, se você começar a tomar isso como um hábito, prejudica até a sua vida como um todo, olha só. Você acaba buscando bagatelas, fica vendo mixaria, misériazinha, coisa ruim, errada, ao invés de buscar as grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Ou seja, né, esse trechinho é muito importante, porque a gente tem que pensar o seguinte: todos somos seres imperfeitos, em constante processo evolutivo. Todos nós temos aspectos positivos, aspectos a melhorar. E é aquela história, né? Quem nunca pecou, então que atire a primeira pedra. Todo mundo tem o seu pecado. E quem somos nós para julgar o pecado do outro? É uma prática contínua. Eu, inclusive, estava fazendo uma reflexão sobre isso agora, depois que a gente assistiu o Rosário e começou a pregação do Frei Gilson, eu estava fazendo uma reflexão sobre essa questão do julgamento, né? Da fofoca, que a gente já falou várias vezes, e o quanto é desafiador a gente ver algumas coisas que a gente sabe que são erradas, mas a gente não pode ficar, porque você é isso, que você é aquilo. A coisa é errada, a gente não pode julgar a pessoa, tá? Então é realmente um exercício, é um exercício que a gente tem que fazer, até porque o nosso tempo é finito, a nossa atenção mental, a nossa cognição, ela também é limitada, a nossa percepção e interpretação da realidade, ela é limitada. Então, aonde a gente coloca o foco da nossa atenção é aquilo que vai crescer. Se a gente passar o tempo inteiro criticando, julgando e reclamando, a gente está alimentando o nosso próprio mundo interior com isso. Então, é um trabalho de a gente vai fazer contínua limpeza, né? Contínua renovação aí que a gente vai fazendo. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia? E se esperamos alcançar a nossa melhoria,
contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo confiança no futuro? Ou seja, é um desafio, né? E isso é um ponto interessante, que eu estou passando um desafio aqui, não é nada sério, nem diretamente ligado a mim, é mais do coletivo que está acontecendo isso. E aí é aquela história, né? Ao invés da gente criticar e zombar, o que a gente tem que fazer? Olha a ficha que me caiu aqui. Nós temos que orar e pedir para que essas pessoas que cometem as coisas que a gente considera erradas, que muitas vezes a gente sabe que são, né? Ferem aí o bom senso, ferem às vezes até leis e normas que regem a vida em sociedade, mas o que a gente tem que fazer? Orar por essas pessoas, vibrar por essas pessoas, né? Me caiu agora a ficha agora, quando eu for fazer o meu evangelho no lar na minha casa, eu falo assim, Senhor, ilumina as pessoas aqui do meu condomínio, do meu bairro, né? Para que elas tenham essa percepção dessa questão específica. Então, não é a gente que faz a transformação, né? É Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. Nós podemos o quê? Pedir para que seja mandado luz para essas pessoas, ao invés da gente criticar e julgar. É um grande desafio, né? Tanta coisa que a gente vê errado no mundo. Então, olha só que interessante. Se nós... E olha qual é a passagem de hoje. Superiores e inferiores. E a gente nem entrou ainda. Se a gente se julgar superior, a gente está colocando o dedo no outro, diminuindo o outro e não está contribuindo para a evolução do outro. Então, quem é você? Se é tão bom assim, por que você não ajuda os outros a melhorarem, né? É uma reflexão. E isso vale para mim também, como eu estou falando. Consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Um ponto importante, eu estava aqui falando da gente julgar o outro, né? Mari, bom dia, seja muito bem-vinda. Mas a gente julgar a nós mesmos. Ele fala aqui, ó, só para a gente fechar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Então, o que isso quer dizer? Quando você, é aquela história, né? Geralmente quem julga muito o outro é porque se julga também, ou muitas vezes, dependendo se for uma coisa muito gritante, foi julgado, né? Pelos pais, figuras de autoridade, por assim, e aí por aí vai. Mas o que é? Você também ter uma compaixão com as suas falhas também. E não é que você vai sair fazendo, eu sou falível, então eu vou errar, eu vou pecar. Não, mas você pensar, putz, nossa, meu Deus, eu errei feio aqui. Como é que eu vou consertar isso? Como é que eu vou consertar isso, né? Então, a resiliência, essa capacidade de enfrentar os desafios complexos é uma oportunidade de desenvolvermos o nosso quociente intelectual também, tá? A nossa habilidade moral e a nossa habilidade intelectual de buscar soluções complexas, né? Então, esse é o caminho do amadurecimento, do desenvolvimento e da evolução do ser humano. Quando a gente fica parado no vitimismo, na crítica, no julgamento, seja de nós ou do outro, a gente não evolui, não avança, né? Para avançar, a gente tem que aprender a ter essa gentileza de saber que a gente vai caminhar também com as nossas imperfeições. Você vai evoluindo, vai vindo uma imperfeição, você vai sanando aquilo, vai amadurecendo, vai aprendendo, vem outra coisa. E aí, às vezes, você vai falar assim, meu Deus, mas é tanta coisa. E a gente vê tanto nos outros, né? Por que não curar em você aquilo que você julga no outro? Então, vamos para a nossa oração de abertura oficial e a gente vai fazer a nossa leitura do trecho de hoje. Então, vamos elevando o nosso pensamento, respirando fundo. Deixa o ar subir até o topo da sua cabeça, uma luz branca vai higienizando os seus pensamentos. Sua mente consciente, sua mente subconsciente, a sua alma se unem nesse momento para trabalhar em seu benefício, te trazer concentração, foco, vigor, energia, amor, compaixão com você e com os outros. Vamos aproveitando esse momento, é um momento de oração, mas já vamos coloque as suas mãos nos seus olhos, e mentalize como se nos seus olhos estivessem sendo envolvidos por uma luz branca que vai purificando tudo que você vê, vai limpando todo
toda a nossa maldade de enxergar o próximo, as nossas críticas, julgamentos. Coloque também a sua mão nos seus ouvidos e peça para que os seus ouvidos sejam purificados, para que você possa ouvir com bons ouvidos, para que você possa ter ouvidos de ouvir, para que você possa ter uma escuta ativa onde você não só ouve, mas você compreende o outro, desenvolvendo também a sua empatia. Coloque a mão na sua boca, na frente da sua boca, e vai irradiando luz para a sua boca, para que dela saiam palavras nobres, positivas, sementes de luz para você e para você mesmo. E coloque a mão no seu coração, respirando fundo. E peça, né? Do coração provém a fonte de tudo que sai pela boca. Peça para que seu coração seja iluminado. E nesse momento, com o nosso coração iluminado, pensamento elevado, ouvidos e olhos e boca purificados, nós pedimos a presença dos nossos amigos benfeitores de luz. Pedimos a presença dos nossos mentores, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. A presença da equipe do Evangelho, da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, equipe de socorristas e limpeza do astral. E pedimos também a presença do nosso Mestre Jesus Cristo, que eu peço aqui autorização a todos que estão assistindo essa live, e que o nosso Mestre possa entrar em nossos lares agora. Mentalize-se abrindo a porta da sua casa, e o Mestre com as suas sandálias, com a sua roupa, com a sua vestimenta, amoroso, carinhoso, vai entrando no seu lar e você saúda ele. E você diz a Jesus: seja muito bem-vindo em meu lar, Jesus. Você é muito bem-vindo aqui. E Jesus agora vem estar conosco nesse evangelho. A equipe espiritual vai, durante todo esse evangelho, preparando trabalhos de higienização para o nosso lar, trabalhos de refazimento, de fluidificação de saúde para os nossos corpos físicos e de todos os moradores do nosso lar. E vamos iniciando então o nosso evangelho com a oração do nosso Pai Maior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, e que assim seja, com a graça de Deus. Amém. Então vamos lá? Fazendo a leitura aqui de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, item os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Ou seja, quantas pessoas que pensam que a autoridade é assim, eu mando, vocês obedecem. Deus, entretanto, prova-lhes suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre seu servo até o soberano sobre seu povo, não deve se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem.
Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja. É sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Então, o que acontece? Na verdade, a gente é uma responsabilidade, mas também é uma missão. Lembrando que Deus não dá o frio se a gente não tem o cobertor. Então, se nós temos, né? Nossa, caiu essa responsabilidade no meu colo, mas eu me sinto incapaz. Mas você se sente incapaz, você não é incapaz. Percebe a diferença? Então a gente às vezes se subestima, e já falamos isso em outros momentos. Nós às vezes nos subestimamos, nos diminuímos, nos vemos inferiores aos desafios que a vida oferece pra gente, sendo que na verdade eles servem justamente para despertar a magnitude e a grandiosidade do nosso ser. E eu não estou falando aqui de ego, não estou falando aqui de poder, eu estou falando aqui da gente realmente, digamos assim, ativar a liderança pessoal, né? Ativar a nossa capacidade de guiar os outros. Então, a autoridade, a liderança, ela é uma missão, né? Um pai e uma mãe numa casa são líderes, são autoridades. E o que é que a gente faz? Então, a gente precisa buscar meios, né, de desenvolver habilidades, talentos, capacidades para poder educar os nossos filhos, para educar as futuras gerações, né? Isso vale também no trabalho. De repente, às vezes, uma promoção que coloca num lugar de responsabilidade. Que tipo de líder, né? E aí tem uma série de questões. E o que ele fala aqui no Evangelho? Que você é responsável pelo bem e o mal que vem do grupo que está sob sua responsabilidade. Tem um livro aqui, esse livro aqui, ó. Esse livro é muito interessante. Essa parte não é ligada muito à espiritualidade. Esse livro aqui, ele foi escrito por uma pessoa do exército, né? Ó, responsabilidade extrema, como os Navy SEALs lideram e vencem. E ele tem uma passagem muito interessante que os Navy SEALs são, né, a equipe de elite do exército americano. Então, eles trabalham na terra, no ar e na água. Então eles têm um treinamento muito rígido, muito criterioso, porque eles são aquela equipe que vai resgatar pessoas, né? Ah, tem que resgatar uma pessoa, um prisioneiro, assim, lá manda o Navy SEAL. Então eles são o grupo de operações especiais mesmo. E ele tem uma passagem muito interessante, que inclusive ele estava dando consultoria numa empresa, não é nem falar que é coisa de exército. E aí ele estava explicando para um líder, né? E o líder achava que o mau resultado não era um problema de gestão dele. E aí ele estava explicando, né, o escritor do livro, que é eu não sei a patente dele, mas ele é de uma alta patente do exército americano. Ele estava explicando que funciona assim: eles recebem a missão e tem a equipe. E aí o líder da equipe, o capitão, ele tem o dever, né, de explicar a missão e colocar cada pessoa no seu papel na missão, exercendo o melhor do seu desempenho naquilo que a missão requer do grupo, né? E aí também eles têm muitos treinamentos para trabalhar em grupo, para entender cada um o seu papel, etc e tal, o comprometimento e tudo. Mas ele explica que se em algum momento, né, aqui é o líder, aqui é o grupo, se em algum momento existe alguma falha, alguma coisa cruzada, alguma coisa solta nesse grupo, ele fala que a responsabilidade o líder sempre tem que entender e buscar aonde foi que ele não soube comunicar, aonde foi que ele não soube explicar ou compreender a dinâmica daquele grupo. De fato, então, ser uma autoridade, liderar, é uma responsabilidade, mas também é uma missão, ou seja, né, Deus te colocou, a vida te colocou naquele lugar porque você tem capacidade, sim, de influenciar aquelas pessoas e guiá-las, orientá-las. E também é uma oportunidade de crescimento. Muitas vezes a gente foge ou falha porque a gente não se desenvolve. A gente não vê isso como uma oportunidade de crescimento. E aí pode ser ligado ao nosso mapa de mundo, né? A gente, às vezes, tem registros aí de que a gente foi ensinado que a gente não é capaz, que a gente não tem valor, né? Muito ligado à autoestima, valor pessoal, sentimento de capacidade, percebe? Então, assim, tem cura, gente, tem cura. Vamos continuar aqui. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste?
Ou seja, né, o que você fez para combater o mal? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. Olha só. Quem é mãe aqui, pai, sabe o que isso significa, né? O seu filhinho pequenininho, você tendo que protegê-lo. É exatamente isso, ó. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior, que está compenetrado das palavras do Cristo, não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus, né? Todos somos filhos de Deus. O Espiritismo lhe ensina que se obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem do seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Ou seja, né? Então o líder, a autoridade tem a responsabilidade de gerir o grupo, de guiar o grupo. Mas então, se ele não fez isso, eu não sou obrigada a fazer a minha parte também. Será que não? Às vezes, assim, principalmente no mundo corporativo, né? A gente às vezes vê algumas injustiças, mas façamos sempre o nosso melhor. E lembrar, gente, de trabalhar a parte emocional da autoestima, tá? Do valor pessoal. Isso é muito importante, tá? Isso contribui muito o quê? Para que na hora certa a gente também seja reconhecida pelas nossas boas ações, tá? Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Não justifica as injustiças da vida, mas explica, né? Muitas vezes a gente vê realmente pessoas que passam coisas que a gente não consegue entender. E aí quando você olhar em outras vidas, realmente houve uma relação que foi o inverso, né? Muitas vezes quem sofre hoje foi o algoz numa outra vida. Mas lembrar que karma e dor tem começo, meio e fim. E ele não existe para fazer a gente sofrer. Esses encontros, essas situações, não, então eu fui algoz dessa pessoa numa outra vida, tô sabendo disso já, então eu preciso sofrer, eu preciso sofrer para expurgar isso. Não, não é assim que funciona. Nós vamos curar essa situação. Os encontros, né, essas situações, elas existem para trazer cura. Elas não, a gente tem essa coisa de achar que tem que sofrer. Não. Então, se você fez o mal, trate bem aquela pessoa. Né? Ore, a oração do perdão é ótima, ore por aquela pessoa, para que ela receba a luz, ore pela situação, para que a situação se resolva. É um grande desafio, gente, e às vezes são dias e dias e dias de oração, mas vale a pena, tá? Vamos lá, que mais? Se está forçada a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela resignar-se, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que os seus subordinados agissem para com ele, como se fosse o chefe. Né? Então você age como eu sou subordinada. O meu chefe, vamos supor que eu não gosto do meu chefe. Eu acho que ele é ruim, incompetente, e assim que seja. E tem muito, a gente sabe, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito que eu já estou julgando aqui também, não podemos julgar. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser bom no que eu faço, fazer muito bem o meu papel, ser proativo, sugerir melhorias, né? De uma maneira educada e profissional, garantir também que o meu trabalho seja valorizado e reconhecido, mas você percebe que é tudo uma coisa de articular com boa vontade, com bom coração, com bons pensamentos, bons sentimentos e se posicionar. E é verdade, gente, que o tempo é o senhor da verdade.
E ele traz a cada um a colheita do seu plantio. Então, se a gente usar como justificativa a falha do outro, eu não vou ser um bom funcionário porque meu chefe é péssimo, no fim da vida, você olha para trás, quem que foi o mau funcionário? Quem que faz as coisas mal feitas, de má vontade? Você se torna o que você faz. Se você faz uma coisa ruim, aquém, abaixo, inferior, usando como justificativa as falhas dos outros, você está se enganando. Que você está se sabotando, você está se diminuindo, e lá na frente o que vai ficar não é o que os outros fizeram, é o que você fez, né? Então, assim, às vezes eu faço muito, comentei com vocês no grupo, vou dar um exemplo, né, que não sai dessa relação de pessoas, mas a gente emergia aí perante os desafios. Eu recebi já a orientação dos mentores para a gente fazer mais ou menos em torno de 20 lives ligadas aí à metafísica, estudo do cérebro e espiritismo. Então eu tô aqui matutando como é que eu vou fazer para montar, porque elas demandam um pouco mais de estudo. E falei, meu Deus, acho que vou tentar acrescentar um dia a mais de live, mas quanto é que vai ser pra gente conseguir fazer esse estudo? E aí eu tô numa correria, agora eu tô levando minha mãe para fazer uns exames também, então a vida acontece, né? O mundo não para. Mas eu preciso, tem a comunidade 2.0 que eu tô montando, já falei pra vocês, pra gente lançar agora no final do mês, e aí eu tenho que, tem alguns detalhes que eu ainda preciso ajustar. Então, resumindo a história, é um monte de coisa para acontecer, mas eu preciso me desdobrar e dar um jeito de fazer acontecer, sabe por quê? Porque senão lá na frente eu não fiz nada. Olha para trás, vocês que estão comigo aqui e a gente fez juntas, né, as maratonas de live, os estudos, tudo isso que a gente fez foi porque eu me coloquei aqui preparando o material, mas vocês vieram, compareceram, participaram, deram feedback, compartilharam, aprenderam juntas, e porque eu também aprendo ensinando. Então o que acontece? A gente só fez tudo isso porque a gente se esforçou. Imagina se a gente não se esforçasse, não teria feito nada. E quem não faz, não cresce. Quem não faz, não aprende. Quem não faz, não evolui. Então, tomar muito cuidado para a gente usar como justificativa as falhas dos outros para nossa procrastinação, para nossa autossabotagem, tá? Aí você culpa o outro, quem se ferra no final é você, tá? Continuando, desculpa eu falar assim, mas é verdade, né? Vamos lá. Então, sua crença, olha só, se está forçada a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, o espiritismo lhe ensina nela a resignar-se como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. E você busca o caminho para sair dessa situação, através do amor. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe, para com você. Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. E aí, se você prejudicou alguém, meu amor, você se torna uma pessoa que prejudica os outros. Não importa se você acredita que você está certo ou não, ou que você até possa estar sendo injustiçado. Numa palavra, você é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé. E a certeza de que todo desvio do caminho reto, é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Então, assim, né, também é um pouco do pagar o mal com o bem, né? A gente tem uma passagem só sobre isso, mas também é um pouco disso. E aquela história, faça o que você precisa fazer. Vamos, né, a gente vai até um pouco para outra imagem aqui. Faça o que você precisa fazer para se tornar quem você deseja ser, para se tornar quem você deseja se tornar para o mundo, como ser humano, como pessoa. Eu quero ser uma pessoa honesta, trabalhadora, esforçada, dedicada. Então, seja essa pessoa. E aí, você vai colher os frutos disso. Se fizer outra coisa, vai colher os frutos de outra coisa também. Aí, depois, a gente não pode reclamar, né? Mas você chega no final da vida, mas eu não fiz nada. Não, porque o primeiro foi meu pai, minha mãe, aí depois tinha meu namorado tóxico, aí tinha aquela minha vizinha fofoqueira, o meu colega de trabalho que passava a perna em todo mundo, aproveitador, meu chefe que não me valorizava.
Credo, tá cancelada essa vida ainda, Deus é que me livre. Mas você entende? E aí você passou uma vida inteira. Culpava o pai, culpava a mãe, culpava o cônjuge, culpava o chefe, culpava o vizinho, culpava a igreja, culpava o governo. Toda hora tem um culpado. E aí você passou uma vida inteira o quê? Sendo uma vítima da sociedade avassaladora e não cresceu, não evoluiu. E aí vamos olhar o outro lado disso? Vamos olhar o outro lado disso? Nossa, eu tive uma infância difícil, mas eu fui lá, fiz uns cursos, me desenvolvi, li uns livros, assisti uns workshops, fui ver vídeo no YouTube de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ou sei lá, aprendi a lidar com a minha dor. Eu fui com dor mesmo. Aí eu tive na minha vida afetiva eu tive algumas desilusões, mas eu consegui, graças a Deus, consegui superar, encontrar uma pessoa bacana para construir uma vida juntos, uma família. Os estudos não foram fáceis, trabalhava, estudava, aí tive um parente que ficou doente, aí eu tive que tentar administrar, tinha noites que eu dormia pouco, eu tive muitas dificuldades, eu tinha dúvidas e inseguranças, mas eu me apeguei na minha fé. Às vezes eu achava que não sabia se estava fazendo certo, mas eu continuava fazendo o que eu achava que era o certo. Tive pessoas que tentaram me prejudicar, puxar minha perna, puxar o tapete, mas eu fui fazendo o meu, eu fui fazendo o meu. E aí cheguei aqui. E olha quanta coisa que você continuou fazendo. Então faça o seu. Sempre que você... Opa, tá saindo com o iPhone aqui. Sempre que você se sentir prejudicado por alguém, lembre-se disso. Faça o seu. Não importa o que aconteça, não importa o que te falarem, o que te fizerem. Faça o seu. Certo? Vamos em frente. Podendo ajudar, ajude. Mesmo que seja uma pessoa que você fala, mas essa pessoa é ruim. Ajude. Eu não sei vocês, mas eu já fui gentil com pessoas que foram... Só pra você ter uma ideia, eu já perdi emprego por causa de uma pessoa que era uma pessoa importante de autoridade numa empresa, e depois uma outra pessoa acabou me levando para essa mesma empresa, era uma empresa grande, e eu acabei interagindo com essa pessoa que me fez perder o emprego. Ela literalmente pediu para eu ser mandada embora, foi por uma coisa injusta, e depois eu tive uma oportunidade de ser gentil com ela. E aí eu fui gentil com ela, e ela me ligou e falou assim, foi você que fez isso? Eu falei, foi. Ela falou assim, nossa, muito obrigada, parabéns, você é muito competente no que você faz. Então, olha só, isso passaram-se, sei lá, uns 2 ou 3 anos dela ter feito eu perder, ser mandada embora e eu fazer essa gentileza com ela. Então, às vezes é difícil, mas faça o bem. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Seja honesto pelo prazer de ser honesto. Faça a coisa certa pelo prazer de fazer a coisa certa. Isso vale pra todo mundo, né? Às vezes quando a gente é mais jovem, a gente às vezes faz umas besteiras e tá tudo bem. E se alguém estiver assistindo aqui agora e você for uma pessoa que só tá fazendo coisa errada, pare, mude. A todo momento você pode tomar uma decisão, cindir, né? Romper com os seus hábitos atuais e fazer diferente. Faça diferente. Vale a pena. Existe muito valor em fazer a coisa certa. E principalmente quando você vem fazendo muita coisa errada. Porque aí Deus reconhece que você conhece o pior lado da moeda, mas você escolheu o lado certo. Então, escolham sempre o lado certo. Vamos em frente. Vamos elevando o nosso pensamento, fazendo as nossas vibrações e depois nós vamos aqui fazer a nossa meditação. Então, vamos respirando fundo. Vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores. Vamos vibrando o nosso coração, imaginando o nosso coração e a nossa mente iluminados. E vamos agora expandindo essa luz do nosso coração e da nossa mente, vibrando amorosamente, formando uma corrente de luz. Todos nós aqui reunidos, aqueles que estiverem assistindo gravado, formando uma corrente de luz, e você vai expandindo essa vibração para o seu lar, para as pessoas do seu lar, para o seu ambiente de trabalho. Vai envolvendo nas melhores e mais elevadas vibrações os seus colegas de trabalho, aqueles com quem você tem mais dificuldade, ou pessoas de convivência, familiares, vizinhos. Vamos vibrando agora para o nosso bairro, vibre pelo seu bairro, pelo seu país. Vamos imaginando o Brasil, o seu contorno geográfico envolto numa luz dourada, amorosa, anjos olhando, protegendo o nosso Brasil. Vamos imaginando mais e mais corações se iluminando, pessoas se convertendo e aceitando Jesus
como seu único Senhor e Salvador. E essa luz sai do nosso Brasil e ela irradia todo o nosso planeta Terra. Vai envolvendo a América do Sul, a América do Norte, vai expandindo, atravessando oceanos. Vai para a Europa, Oceania, Ásia, Rússia, Antártida. E vai envolvendo todo o nosso planeta Terra. Todo o nosso planeta Terra se torna pura luz. A paz de Cristo. Vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus amoroso, olhando para o nosso planeta, sorrindo, segurando o nosso planeta na sua mão amorosa, enviando toda a sua luz para todos nós, Senhor. Somos tão falíveis e fracos, Senhor. Nos faz fortes na luz, nos faz fortes no amor, Senhor. Nos faz bondosos para que nós possamos ser instrumentos da sua paz, da sua obra, do seu amor, da sua vida neste planeta, Senhor. Vamos amorosamente pedindo também que sejam iluminados os líderes políticos e religiosos de todo o planeta, pessoas de poder, grandes empresários, todas as pessoas que têm o poder de comandar, de promover mudanças, líderes nas comunidades, sociais, culturais, que possam agir não pelo meu interesse, não pelo seu interesse, mas pelo interesse do bem maior, do ser humano, da verdadeira bondade para o ser humano, pelo interesse de Deus, mesmo que neguem a Deus verbalmente, mas que o coração deles e a mente deles esteja em Deus, que nos grandes momentos de dificuldade e inflexão, que eles possam agir de acordo com a bondade de Deus. Graças a Deus. Vamos finalizando o nosso evangelho de hoje com a oração de São Francisco e depois nós vamos para a nossa meditação. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos mantendo os olhos fechados, respirando fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e vai girando em movimentos circulares no topo da sua cabeça. E vai higienizando seus pensamentos, seus sentimentos, sua mente consciente, sua mente subconsciente, a sua alma se unem nesse momento. E o primeiro sentimento que você tem é de se perdoar. Então diga a si mesmo, diga o seu nome e diga a si mesmo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Mais uma vez, põe a mão no seu coração e diga a si mesmo: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então você respira fundo. O ar vai descendo em movimentos circulares pela sua coluna, vai envolvendo seus ombros, seu tórax, seu abdômen, seu quadril, suas pernas e seus pés. E você vai irradiando como se você fosse uma fonte de pura luz. Da sola dos seus pés vão saindo raízes de luz que vão atravessando como se fossem raízes de uma árvore frondosa, raízes grandes. E essas raízes vão atravessando todas as camadas do solo. E elas vão chegando até o centro da Terra. E elas vão abraçando o núcleo da Terra. E você vai sendo nutrido por toda essa energia de vida, desse fluido cósmico da Terra. E sobe essa energia pelas suas pernas, vai fortalecendo as suas fibras musculares, vai limpando o seu corpo de toxinas, vai limpando o seu corpo de toda e qualquer tristeza, dor, angústia, mágoa, ressentimento, medo. Vai sendo imediatamente cancelado agora. Toda tristeza, angústia, dor, mágoa, ressentimento, insegurança vai sendo imediatamente cancelado agora. Você respira fundo.
Vai sentindo o seu corpo se libertando, essa luz vai subindo pelo seu abdômen e ela vai libertando, é como se você tivesse amarras, nós, em todo o seu corpo, nas células do seu corpo, nos seus órgãos. Vai libertando todo o seu corpo. Todas as células do seu corpo agora são libertas de toxinas, de dúvidas, de medos, de todas as raivas, rancores, mágoas, ressentimentos. Vão sendo imediatamente cancelados agora. Vai lá para sua garganta. Todas as raivas, dores, dúvidas, mágoas, ressentimentos vão sendo imediatamente cancelados agora. Deixa ir embora. Tudo aquilo que você não fez, tudo aquilo que você não falou, tudo aquilo que você não se tornou, não foi, não realizou, deixa embora, já foi, já passou. Se perdoa, diga a si mesmo seu nome e diga a si mesmo: eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo, você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço, você me agradece. Obrigada, obrigada, obrigada. Não existe mais nenhum ressentimento ou mágoa entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus lhe perdoa, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus lhe perdoa os erros e lhe acolhe em seu imenso amor. Que a luz dourada de Cristo, o amor dourado de Cristo, ilumine plenamente e que você seja banhado, iluminado pela luz dourada de Cristo e busque sempre o caminho da luz. E agora você expande essa luz dourada do seu coração, da sua mente, da base da sua coluna. E você se torna pura luz com 20, 10, 100, 1000 metros de altura. E você vai recebendo, se elevando, subindo aos céus, vai passando por luzes multicoloridas, vai passando acima do planeta Terra, acima do sistema solar, acima da Via Láctea, vai subindo para um plano de pura luz, o plano de Deus. E você vai sentindo essa luz envolvendo todas as células do seu corpo. Então Deus agora, Ele vem e vai te entregar um diamante da fé, da vida, da abundância, na luz. O diamante da prática do bem, da caridade. O diamante da felicidade, da realização, da prosperidade, da abundância divina. O diamante da sua melhor e mais elevada versão na prática do bem, do que é justo, correto e bom. Então você vai recebendo esse diamante, você vai colocando ele no seu coração. E ele expande por todo o seu corpo. E você vai ganhando como se você estivesse ganhando asas, como se você estivesse recebendo uma energia angelical, amorosa, te envolve agora. E você segue caminhando com essa energia angelical ativada. Você já é essa energia angelical. A partir de hoje, todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos são ativados na frequência angelical mais elevada. A partir de hoje, todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos são ativados na frequência angelical mais elevada do seu ser. A partir de hoje, todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos se tornam pura luz. E são pensamentos e comportamentos e sentimentos angelicais. Então você respira fundo. E à sua frente você vai vendo uma porta que vai abrindo para uma cena de futuro. Você abre essa porta. Abre essa porta. Observe se é fácil, se é difícil. Você vai abrir essa porta em 3, em 2, em 1. Abre a porta. Abriu a porta. E você adentra agora essa cena de futuro. A sua mente consciente, a sua mente subconsciente, a sua alma vão te mandando agora imagens, sons, sensações, percepções. Uma palavra, um cheiro, uma cor, a temperatura, o movimento, uma música, um som. Você respira fundo, totalmente concentrado, concentrada nessa meditação. E você vai começar a perceber qual é o seu sentimento nesse futuro, onde você está com a sua parcela angelical mais elevada ativada.
E agora você se olha no espelho. Veja um espelho aí. Quem é você nesse espelho? O que é que você está fazendo? Como está a sua vestimenta? Como está a sua roupa? O que é que você está fazendo quando você olha nesse espelho? Como está a sua feição? O seu cabelo? Quem é você? Então você agora, essa sua imagem do espelho vai saindo e ela olha para você e sorri e fala assim: falta pouco para você chegar aqui. Confia, faça o seu melhor, que você vai conseguir chegar aqui rapidinho. E essa imagem sai do espelho e ela te abraça e envolve todas as células do seu corpo. Você respira fundo. Cabeça com cabeça, ombro com ombro, braço com braço, barriga com barriga, perna com perna, respirando fundo. Você agradece por estar aqui nesse momento e agora você vai irradiando essa luz, essa paz para todo o seu lar. Imagina o ambiente onde você está, imagina a sua casa, as suas salas, as salas, todos os cômodos, cozinha, varanda, quintal, quartos, banheiros, escritório, todos os cômodos, sótão, porão, todos os cômodos da sua casa se tornam pura luz, puro amor de Deus agora. E eu vou contar até 3, somente no 3 você vai retornando. 1, respirando fundo. Você vem trazendo com você esse sentimento gostoso de satisfação, de paz, bem-estar e equilíbrio emocional que já são seus, esses sentimentos. E 2, a partir de hoje, todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar, todos esses sentimentos, pensamentos e comportamentos melhores e mais elevados, angelicais, vão se reforçar cada vez mais. E você vai abrir os olhos com satisfação, com expectativas positivas e felizes em relação ao seu dia. E 3, vai mexendo o corpo, pode abrir os olhos, em 1, em 2, em 3. Pode ir retornando para viver uma nova vida. Como é que vocês estão? Que meditação gostosa! Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo muita paz. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de comentar como é que você está se sentindo com essa meditação. Eu estou sentindo muita paz. E a gente vai falar um trechinho aqui do livro Pão Nosso, item 127, a lei do retorno, enquanto vocês vão retornando. Tem uma passagem de João, capítulo 5, 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida, banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal, cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge indiferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos,
apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Graças a Deus. Então, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Que Deus nos ilumine, que os nossos mentores de luz nos acompanhem, para que nós possamos sempre nos lembrar de corrigirmos a nossa rota para o bem. Que nós tenhamos força, coragem, humildade e resiliência de caminhar pela porta estreita, a porta que nos leva verdadeiramente até Deus e a verdade divina. Graças a Deus. Amores, amei estar com vocês aqui hoje, gratidão mil, espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí, quem estiver assistindo gravado, você pode deixar o seu comentário contando como é que foi para você, ok? Sexta-feira nós temos a nossa live de mentalidade e performance. Lembrando que agora na nossa quaresma de 2025, nós temos a live às 6h40 da manhã, ok? Amo vocês, um beijo, que o amor de Cristo esteja com vocês durante todo o dia de hoje, durante toda essa semana, durante toda a sua vida. Graças a Deus. Tchau, gente. Até mais.